a função principal da vacina para essa doença vai ser essa: impedir mortes, impedir casos graves. Mas que as pessoas ainda vão se infectar, isso vai continuar acontecendo. Meu nome é Kelvin Viana, sou professor da UNILA, trabalho nos cursos de Biologia e de Biotecnologia, e atualmente eu tenho trabalhado com os inquéritos sorológicos para anti-SARS-CoV-2 aqui em Foz do Iguaçu, e a gente também tem estudado como que a Covid-19 ela se comporta em pessoas assintomáticas. Por que algumas pessoas pegam mais de uma vez a infecção? Por que algumas pessoas não produzem anticorpos contra a infecção? Por que algumas pessoas não conseguem ter nenhum tipo de resposta diante do vírus? E outras conseguem ter uma resposta muito boa. Então, a gente tem trabalhado com isso e nós não temos nenhum prazo para terminar esse tipo de estudo. A gente tem vacinas com diferentes formas de desenvolvimento, né, de estratégia, como a gente pode falar, estratégia de imunização. Nós temos a empresa Moderna, nós temos a Pfizer também. São duas empresas que trazem uma vacina de material genético, vacina de RNA. Essas propostas, elas são novas, seria a primeira vez que isso estaria entrando no mercado, que a gente estaria usando uma vacina de material genético em larga escala. Nós temos a vacina da AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, que é uma vacina de vetor viral, também uma abordagem. Ela não é tão nova quanto a vacina de RNA. A proposta não é nova, mas chegar ao mercado, chegar à utilização em massa também seria algo novo. E nós temos a vacina da Sinovac, do laboratório Sinovac, que é em parceria com o Instituto Butantan, que é uma tecnologia muito antiga que utiliza vírus inativado, né? Pega o vírus, aplica ali um produto químico e ele perde toda a sua ação, né, para provocar doença ou algo do tipo. Então, nós temos essas quatro empresas aí trabalhando que estão mais avançados. Tem ainda a vacina russa, que usa a mesma estratégia da vacina de Oxford e que também anunciou seus últimos resultados, dizendo que ela está aí com uma eficácia acima de 90%. Então, nessa última semana, a gente viu essas publicações, né? Algumas em revistas científicas, outras nas suas páginas das próprias empresas. Existe sempre essa tendência, quando uma publica um resultado, as outras correm para mostrar de imediato, porque é uma corrida, né? Existe uma corrida de vacinas que envolve prestígio para as empresas e para os países. E todas elas com diferentes percentuais de eficácia. Então, isso é natural que a gente tenha uma diferença. A gente nem sempre vai ter algo perto de 100%, isso não seria o ideal, mas não é assim que funciona. Essa questão do 70% ou 90%, isso é uma diferença entre os protocolos de imunizações. Quando a empresa vai fazer a última fase de teste, que é a fase 3, ela tem essa diferença entre você utilizar uma dose ou 2 doses, ou uma quantidade de antígeno menor ou maior na formulação, e isso interfere quando você faz o cálculo inteiro para obter o resultado da eficácia daquela vacina, isso interfere. Então, 70% significa que a empresa foi rigorosa com suas análises, muito rigorosa, e 70% é algo extraordinário. A gente não pode esperar algo perto dos 100%, não. Isso é material biológico, é uma doença difícil de conseguir um controle, porque a forma de transmissão dela é muito fácil, né, por via respiratória. As nossas vacinas que estão no calendário infantil, mesmo calendário de vacinação para adultos, elas têm percentuais que chegam perto dos 100%. Algumas são na faixa dos 80%, por aí. Só que nós temos visto que algumas doenças têm até voltado. O sarampo é uma delas. Então, não adianta a AstraZeneca dizer que tem lá 70% ou 90%, ou a vacina da Sinovac dizer que tem 95%, se as pessoas chegarem no momento de se vacinar e falar, eu não quero tomar vacina, não vai adiantar nada. Até porque a vacinação, ela vem para impedir os casos mais graves, vai impedir que as pessoas tenham casos mais graves da doença e cheguem à morte. Isso, a função principal da vacina para essa doença vai ser essa: impedir mortes, impedir casos graves. Mas que as pessoas ainda vão se infectar,
e isso vai continuar acontecendo. Então, a função dela é impedir que as pessoas peguem uma pessoa que é de grupo de risco, que se ela pegar e não tiver vacinada, a tendência é ela realmente ficar muito ruim ou evoluir para um quadro de óbito. E a vacina vai impedir esse tipo de coisa. Mas nós vamos continuar tendo casos de pessoas que se vacinaram e se infectaram, mas o vírus não vai provocar nada demais nessas pessoas. A função principal é essa. Como nós temos vacinas com tecnologias inovadoras, como, por exemplo, as vacinas de material genético, a gente precisa de uma temperatura extremamente baixa para controlar a estabilidade dessas vacinas, para que ela chegue, a hora que ela for aplicada em alguém, ela esteja dentro das condições que vai gerar uma eficácia adequada naquela pessoa. Então, como exigem temperaturas baixas, algumas precisam de menos 70, outras de menos 20, outras de temperatura de 2 a 8 graus, como já são as vacinas tradicionais. Mas essas vacinas que precisam de temperaturas muito baixas, isso é um desafio. Isso é algo extremamente desafiador, na verdade. Porque nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, regiões de difícil acesso, onde nossas rodovias não são das melhores. Ok, a gente tem transporte aéreo, mas mesmo o transporte aéreo para algumas regiões é difícil. A gente tem que levar em consideração que a região norte do país é uma das mais afetadas. O transporte é por barco, é por canoa, é hidroviário, né? Chegar nesses locais com uma estrutura de refrigeração a menos 70 graus, isso é muito difícil. Então, a gente precisa também se organizar em termos de país, de política, de logística para esse tipo de vacina, para poder levar isso para as pessoas. Senão, não adianta a vacina chegar aqui, ter condições de ser mantida refrigerada em São Paulo, mas ela não consegue chegar no interior do Amazonas porque não tem estrutura para isso. Aí chegar lá, a vacina não funciona. As empresas já estão trabalhando nesse sentido, só que isso tem que ser articulado com os governos, porque a questão também da distribuição dessas vacinas, todos os países estão precisando. Cada país ele tem cotas. Essas organizações que foram geradas nesse ano para desenvolvimento dessas vacinas e distribuição, tudo isso, na hora de ver quantos por cento, vamos supor, chegou agora em dezembro, a gente vai ter algumas liberações de forma emergencial. Quais países vão receber essas vacinas primeiro? Quais são as pessoas que vão poder tomar isso primeiro? Então, um país, a Itália, ela tem uma cota, a Espanha, ela tem uma cota de quantos por cento? Porque todo mundo precisa da vacina, só que não tem dose para todo mundo no início. Então, isso é uma questão política, essa divisão ela é totalmente política, só que na hora que chega no país, existe uma questão mais técnica. Quem vai receber aquelas vacinas primeiro? Então, as pessoas que trabalham na área da saúde, que estão em contato direto com o vírus o tempo inteiro, que estão sob estresse, e isso interfere no sistema imune dessas pessoas. Então, elas precisam entrar na lista de serem os primeiros a tomar a vacina. As pessoas de grupos de risco, os idosos, hipertensos, diabéticos, essas pessoas precisam tomar primeiro. Boa parte do tempo que é gasto para colocar uma vacina no mercado é com burocracia. É tempo que envia um documento para uma agência reguladora, aquele documento é analisado, às vezes não está do jeito que os avaliadores querem, aquilo volta para a empresa, e isso gasta um tempo até reformular, então, e voltar para a agência reguladora até ser aprovado. Então, o tempo maior mesmo é burocrático. As questões técnicas para testar uma vacina, isso elas estão cumprindo. Então, ao que tudo indica, agora em dezembro, a gente não vai ter só um pedido de uso emergencial, nós vamos ter já alguns pedidos. Inclusive, eu não tenho dúvidas que no Brasil, e também não descarta a possibilidade da gente já ter uma vacina de uso emergencial no país ainda até o final desse ano. Mas, como a maioria dessas empresas que estão mais à frente, elas já estão muito mais adiantadas, é provável que ainda no primeiro semestre de 2021 a gente tenha já imunização em massa, no Brasil e em outros países. A hora que a primeira empresa conseguir a liberação de uso emergencial, comprovando, primeiro porque tudo está sendo publicado em tempo real. A empresa conseguiu os resultados, ou ela manda para uma revista de alto impacto no mundo, e aquilo é bom para a empresa, é bom para mostrar que a vacina realmente está seguindo um rigor técnico. Então, na hora que aquele dossiê chega para uma agência reguladora,
não tem o que fazer. Eles não têm o que ficar demorando para analisar um documento. O documento já passou por diversos referis, diversos analistas em revistas científicas. Um pedido para a liberação de uma vacina fica 3, 4 anos numa agência reguladora. Isso não faz mais sentido. Então, se uma empresa está publicando seus trabalhos de forma em revistas renomadas, os trabalhos estão saindo na Nature, na Science, na New England, são revistas das mais renomadas do planeta. Então, por que isso ficaria tanto tempo numa agência reguladora, sendo que já estava sendo mostrado para o mundo que ela funciona? Qual que é a dificuldade? Então, a hora que uma empresa conseguiu a sua liberação emergencial, a tendência é as outras também conseguirem. Então, isso ser liberado de forma mais rápida. A demora maior não é na testagem das vacinas. Isso tem um tempo, realmente. As vacinas estão conseguindo cumprir sem pular etapas. O que tem que ser agilizado, e que tem sido também agilizado, é a questão burocrática. E isso, eu não tenho dúvidas que também as agências vão analisar isso de forma mais rápida, porque a situação é óbvia, é notória, que o mundo inteiro precisa de uma vacina da maneira mais rápida possível, mas dentro das questões de segurança e de eficácia. E isso as empresas estão conseguindo mostrar. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que a gente vai conviver com esse vírus para sempre. Ele não vai ser extinto. A gente não vai conseguir erradicar a Covid-19 do planeta. Isso está fora de cogitação. A gente só conseguiu erradicar uma única doença no mundo, que foi a varíola. As outras, nenhuma a gente conseguiu isso. E com vacinação, não consegue. Então, a gente não pode esperar que para a Covid-19, que é uma doença que muitas pessoas politizam a doença e politizam também vacinas, a gente não tem como esperar que isso vai ser erradicado, que a gente vai ter um controle muito fácil disso, não. Porque a gente cai naquele mesmo problema. Não adianta a vacina ter 95% de eficácia se as pessoas não querem usar. E se não existe uma política de Estado para dizer a vacinação tem que ser obrigatória. Então, se você, diante de uma situação como essa, você vê centenas de milhares de pessoas morrendo, você vê outras pessoas com uma série de problemas físicos, problemas de saúde, mesmo depois da doença. Problemas que ficam. Então, você precisa ter a sensibilidade, enquanto um gestor público, de conscientizar a população para que aquilo seja obrigatório. As pessoas têm que tomar a vacina e não tem que questionar esse tipo de coisa. Então, politizar, como isso já tem acontecido muito, isso só vai dificultar mais ainda. Outros pontos que vão servir muito para espalhar notícias falsas são pessoas que vão dizer, olha, eu tomei a vacina e fiquei doente. Tomei vacina. Isso vai aparecer muito. Vai aparecer uma série de vídeos falsos de tudo quanto é tipo de vacina. Então, todos esses fatores vão interferir. Não tenham dúvidas disso. A gente vai conviver com esse vírus por muito tempo. Ao que tudo indica, a gente vai conviver com ele igual a gente convive com os outros coronavírus sazonais. A gente vai conviver com ele para sempre. Só que com vacinação, sem evolução de quadros graves, sem essa situação em que a gente vive. Então, vai ser algo que dá para ser controlado, mas a gente precisa também do apoio da própria população, né? E dos governos que tenham consciência da situação em que a gente vive e que esse vírus não é brincadeira. Se a maior parte da população conseguir ser imunizada, a gente consegue controlar, a gente consegue conviver com o vírus, né, com alguns casos, mas de forma mais controlada. Outra situação, a gente não tem esse hábito, principalmente brasileiro e em vários outros países, a gente gosta de estar próximo das pessoas e mesmo sem vacina a gente vê a situação que o Brasil já se encontra. Praticamente, o distanciamento social ele deixou de existir. Os protocolos de tentativa de fazer com que o vírus deixe de se espalhar, embora isso seja praticado em alguns setores, mas a população, de uma forma geral, em alguns setores, ela praticamente deixou de usar. Isso sem vacina. Então, se você levar em consideração, a partir do momento que a pessoa está vacinada,
Olha, sem vacina, ela está agindo como se não tivesse acontecido nada. Com vacina, então, vai voltar tudo ao normal. Eu acredito que a gente vai voltar à vida normal, não, até porque a gente precisa voltar à vida normal, porque a gente tem que levar em consideração que essa pandemia ela tem provocado vários problemas psicológicos em muitas pessoas. Muitas. Muitas pessoas passaram a ter crise de ansiedade, passaram a ter outros problemas psicológicos por causa dessa situação. Então, as pessoas precisam voltar às suas vidas normais. Então, a gente tendo vacina, ora, se eu consigo me vacinar, consigo estar protegido, né, até um certo ponto, por que eu não voltaria para a minha vida normal? Então, eu acredito que, dentro de um contexto em que a maioria de uma população de um país conseguindo ser imunizada, a tendência é isso, é voltar ao normal. Pessoal, já aproveito aqui também e convido todo mundo para dar uma curtida no canal da Unila e pode comentar à vontade lá. Tem uma galera bem legal para responder algumas questões. Eu também estou por lá. Se vocês perguntarem alguma coisa, a gente pode discutir, pode conversar. E vão lá e aproveitem e curtam bastante esse canal.